Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 52 da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Terça-feira, 25 de setembro. Luciana volta ao escritório de Cláudio para falar com ele por telefone. Luciana diz a Cláudio que teve um problema com Rodrigo e que quer se divorciar dele. Irritado, Cláudio pergunta a Luciana o que Rodrigo fez para que ela queira se divorciar. Luciana diz que não quer dizer por telefone, mas vai se divorciar de Rodrigo, mesmo o amando com todo o seu ser. Rodrigo mente para Patrício, diz que já avisou Luciana e que ela lhe mandou um abraço. Luciana pergunta quando o Cláudio vai voltar. Cláudio diz que tinha pensado em voltar em uma semana, mas agora vai voltar antes para estar ao lado dela. Clara conta para Julieta a informação que Brígida lhe contou e diz que Roselena, essa mulher tão decente, tão própria, teve alguma coisa a ver com Cláudio Linhares. Julieta fica surpresa quando Clara diz que Brígida disse que Luciana e Rodrigo podem ser meio-irmãos. Clara diz que Luciana e Rodrigo serem meio-irmãos não tem nenhum sentido, porque Maximino não iria permitir que eles se casassem, mas isso pode ser uma boa arma para que Rodrigo não volte com a doméstica. Roselena pergunta a Rodrigo se ele continua com raiva dela e diz que ele deveria estar agradecido. Agora não vê que ela salvou, mas com o tempo verá. Rodrigo olha com raiva para a mãe e continua evitando falar com ela. Oscar diz a Maximino que Cláudio está em um banco na Alemanha pedindo todos os movimentos bancários de quando eles fizeram a sociedade. Maximino diz a Oscar que Cláudio está se movimentando rápido demais e manda-o segui-lo de mais perto para se adiantarem às jogadas dele. Maximino diz que essa partida ele tem que ganhar. Depois, Maximino manda Oscar despedir Jerônimo. Oscar fica surpreso e pergunta por quê. Maximino diz que Jerônimo quebrou as regras da empresa. A filha dele está saindo com Aldo e isso ele simplesmente não vai admitir e desliga o telefone. Maximino diz que Vicky foi muito tonta. Ele perguntou e ela lhe disse que não saía com Aldo. Mentiu e ele não suporta que queiram rir da cara dele. Aquiles ficou encantado com Coral e vai até a boate O Inferno para vê-la cantar. Lastra diz a Ivan que, apesar das ameaças de Aldo, vai colocar Lorenzo na cadeia. Jana e Melissa vão buscar Luciana para acompanhá-la para se inscrever no ensino médio. Patrício pede para Rodrigo lhe dizer a verdade e pergunta por que Luciana não foi com ele e se eles brigaram. Rodrigo diz a Patrício que Luciana enganou a todos, mentiu e escondeu coisas dele. Patrício diz que não acredita que Luciana não é esse tipo de mulher e pergunta se Rodrigo a escutou ou a julgou como costuma fazer quando fica com raiva. Rodrigo diz a Patrício que Luciana e ele terminaram para sempre. Luciana acabou de fazer sua inscrição para terminar o ensino médio quando de repente se sente muito mal e Melissa e Jana a amparam. Matilde diz a Roselena que falou com Paz. Ela disse que se ela machucar Luciana, está disposta a enfrentá-la e dizer toda a verdade diante de todos. Brígida escuta tudo pela extensão. Roselena fica apavorada. Roselena se faz de durona e diz a Matilde que não vai se deixar amedrontar pela mãe de uma empregada e se Paz quiser ir, que vá, porque vai topar com a fera. Matilde diz para Roselena tomar cuidado porque uma mãe ferida é capaz de qualquer coisa para defender os seus filhos. Roselena diz a Matilde que Luciana não é filha de Paz, mas de Aurora Linhares e ela não tem ideia do que elas podem fazer como inimiga. Jana pergunta a Luciana por que ela não contou para Rodrigo que trabalhou na boate. Luciana diz que foi por vergonha, por medo de que Rodrigo se desiludisse com ela.
Rodrigo diz a Patrício que não pensou em se divorciar, mas não vai se casar com Luciana pela igreja. Patrício diz a Rodrigo que o conhece perfeitamente e sabe que ele não deu a Luciana a oportunidade de se explicar como as coisas aconteceram. Rodrigo diz a Patrício que as provas contra Luciana são contundentes. Patrício pergunta a Rodrigo se as provas são mais contundentes que o amor que Luciana sente por ele. Patrício diz que se Rodrigo tem dúvida disso, não merece o amor de Luciana. Patrício manda Rodrigo ir embora, procurar Luciana, pedir perdão, fazer o que for, mas não perdê-la. Paz diz a Madalena que amanhã mesmo elas vão para a capital. Clara e Julieta procuram Aquiles e diz que ele pode ir embora quando quiser. Clara diz a Aquiles que vai fazer a pombinha dele ir embora o quanto antes. Maximino manda Oscar dizer para Aldo pegar um voo imediatamente para Boston, porque ele quer falar urgentemente com ele. Oscar dá o recado de Maximino para Aldo e depois chama Jerônimo para conversar. Contra a sua vontade, Oscar demite Jerônimo. Vicky chega em casa e encontra o pai arrasado. Chorando, Jerônimo diz a Vicky que foi demitido. A polícia chega na casa de Violeta para prender Lorenzo. Luciana, Jana, Melissa chegam no momento em que os policiais estão saindo com Lorenzo. O policial diz a Melissa que Lorenzo está sendo acusado de roubo, abuso de confiança, mostra a ordem de prisão e o levam para o Ministério Público. Aldo se despede da mãe e parte para Boston. Vicky pergunta ao pai por que o despediram. Jerônimo diz que a razão que deram é porque ele não respeitou o regulamento da empresa. Vicky diz ao pai que não foi por ele, foi por ela ser amiga de Aldo. Roselena e Rodrigo retornam para a capital. Rodrigo continua tratando a mãe com frieza e evitando o máximo que pode. Bernardo diz a Luciana que, por enquanto, Lorenzo ficará preso. Fabiano pergunta por quê, se Lorenzo devolveu o dinheiro. Bernardo diz que Lorenzo cometeu o crime e ele duvida muito que o infeliz do Lastra queira retirar as denúncias. Lorenzo diz a Jana que fica morrendo de vergonha dela. Jana diz a Lorenzo que o que importa agora é tirá-lo dali. Aldo chega em Boston. Muito irritado, Maximino pergunta a Aldo com que autoridade ele se mete nos seus negócios e diz que ele foi ameaçar Lastra na Inferno. Aldo diz ao tio que Lastra queria colocar na prisão o seu amigo Lorenzo, o irmão da Luciana, e ele o defendeu. Luciana diz a Lorenzo que vai falar com Lastra porque precisa tirá-lo dali. Lorenzo é levado para a cela. Jana quer que Luciana conte para Rodrigo o que está acontecendo e diz que sabe que se ele estivesse sabendo, ajudaria. Luciana diz a Jana que não, que vai se divorciar do irmão dela e que o advogado já está fazendo os trâmites do seu divórcio. Roselena pergunta se Constanza não vai repreendê-lo em nada. Constança diz que não. Para quê? Porque finalmente ela conseguiu separar Rodrigo e Luciana, então já deve estar contente, sobretudo muito tranquila. Maximino diz a Aldo que quer que fique bem claro que com ele não se brinca e pergunta por que ele está saindo com a filha do seu Jerônimo se ele o proibiu. Maximino diz que Vicky é intocável. Aldo diz: tio, por que se incomoda tanto que eu saia com ela? Porque é a filha do seu Jerônimo ou porque é sua amante? Ao escutar isso, Maximino empurra Aldo contra a parede.